E nós estamos continuando essa série, Vivendo Apaixonadamente. Deus tem gerado algumas coisas interessantes para nós. Essa é a terceira mensagem dessa série. Nós estamos entrando na terceira semana. E essa série está sendo trabalhada no domingo à noite e nas células durante a semana. Não necessariamente com o mesmo tema, não necessariamente com a palavra que foi pregada no domingo à noite, né? É uma série um pouco diversificada. Essa semana vai acontecer praticamente o mesmo tema, a linha temática vai ser quase que a mesma, com algumas, obviamente, algumas diferenças. Então, eu quero estimular você, além da palavra de hoje, frequentar uma das nossas células, que está muito interessante esse tema sobre vivendo apaixonadamente. Amém? E eu quero convidar, então, você a abrir comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Quero saudar você que nos visita nessa noite. Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, você que nos acompanha por essa transmissão na internet, que Deus possa abençoar a sua vida, fique conosco até o final. Mateus capítulo 1, verso 18 até o 25, o tema dessa palavra é a vida que Deus sonhou para você. Diga comigo, há uma vida que Deus sonhou para mim. Amém? Vamos receber dessa vida hoje? Amém? Vamos descobrir a vida que Deus sonhou para nós. Eu quero usar esse texto, que geralmente é lido em Natal, né? Geralmente nós vamos nesse texto no Natal, mas eu quero dizer para você que há muitas coisas interessantes nesse texto aqui, né? E quero compartilhar com você nessa noite. Mateus 1, a partir do verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, nesse dia que o Senhor nos deu, no primeiro dia dessa semana, caminhando para o final de mais um mês. A próxima semana já iniciamos um novo mês. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és Senhor sobre a nossa vida. E que nessa noite, a Tua palavra, ela caia num terreno fértil do nosso coração. Ministra sobre nós, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Amém. Quero começar essa palavra de hoje te fazendo uma pergunta, que na verdade são duas em uma. E a pergunta é: você está disponível para tudo o que Deus quer fazer em sua vida? Sim ou não? Você está disponível para tudo o que Deus quer fazer na sua vida? A segunda, que é o desdobramento da primeira, e através da sua vida? O plano de Deus é fazer e renovar a sua vida e trazer para você uma vida apaixonante, é mexer na sua vida
e também usar a sua vida como um instrumento de vida para outras pessoas. E a resposta, em linhas gerais, a essa pergunta, são duas respostas: sim ou não. Sim ou não. Não tem mais ou menos, não tem como eu dar uma vida parcialmente a Jesus. Ou eu vivo intensamente tudo o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida, ou eu não vivo intensamente tudo o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Então, em linhas gerais, essa resposta parece até simples: sim ou não. E hoje, nessa noite, eu quero convidar você a dizer um sim para tudo que Deus quer fazer na sua vida. Hoje eu quero convidar você a dizer um sim para todo o propósito que o Senhor Deus tem para com a sua vida e a sua história. Eu quero convidar você hoje a dizer um sim para Deus, um sim para o reino de Deus, um sim para a vida apaixonante que Ele tem para você, um sim para tudo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não tenha noção daquilo que Deus, a amplitude que Deus quer fazer na sua vida, mesmo que você ainda não se sinta capacitado, mesmo que você não consiga ver todos os detalhes, mesmo que você ainda não tenha todo o entendimento, eu convido a você hoje, nessa noite, a dizer sim para Ele, a dizer sim para a vida que Ele tem para você, a dizer sim para a vida que Ele chamou para que você viva, para que você venha viver, mesmo que você não entenda. E a verdade é que nem sempre a gente entende mesmo. A verdade é que nem sempre a gente tem a dimensão do conhecimento daquilo que Deus quer fazer. E a resposta é bem simples, é bíblica. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim, olha por que a gente não entende, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que isso quer dizer? É que nem sempre você vai entender, nem sempre eu e você, nós vamos compreender o tamanho do sonho de Deus para com a nossa vida. Nem sempre nós vamos entender a vida que Deus sonhou para nós. Nem sempre nós vamos ter essa dimensão clara. Ainda mais quando a gente passa por situações difíceis, o negócio fica mais embaçado ainda. Eu falava hoje pela manhã sobre a sala de espera. Você na célula vai ouvir sobre a sala de espera essa semana. Que os sonhos, às vezes, nós, às vezes, estamos numa sala de espera, esperando que os sonhos de Deus se concretizem na nossa vida. E como é difícil ficar numa sala de espera, não é? Eu falava do meu testemunho, de uma espera que eu fiz recentemente num consultório, e eu virava a revista para lá e para cá, e virava para lá e para cá, e virava para lá e para cá, e a hora não passava nunca. Foram 40 minutos esperando, nem tanto tempo assim, né? Mas parecia uma eternidade. Como é difícil você, muitas vezes, ficar na sala de espera. É entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre o que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua família, e o cumprimento daquilo que Deus liberou. Tem um tempo. Não é, às vezes, de imediato, não é passe de mágica. E se você quer viver a vida que Deus sonhou para você, tudo começa com uma decisão sua. Tudo começa com um sim. Tudo começa com uma disponibilidade da sua vida como resposta para aquilo que Deus está querendo trazer à realidade da sua história. Tudo começa com um sim. E nem sempre nós vamos entender mesmo. Nem sempre a gente vai compreender mesmo. Mas o fato é, você e eu, nós somos filhos e filhas de um Deus sonhador. Amém? Você serve a um Deus que sonha com você. Você é filho de um pai sonhador. Quantos pais aqui, mães, sonham com seus filhos? Hein? Quantos sonham com seus filhos? Você é filho de um Deus que sonha com você. Ele sonha com a sua história. Ele sonha com a sua vida. Ele sonha desde o momento em que Ele planejou gerar você. Desde o momento que Ele planejou colocar você nesse mundo, nessa vida, nessa realidade. E Ele tem uma vida
exponencial, extraordinária, apaixonante para dar a você. Amém? Nós lemos sobre essa que é uma das histórias do nascimento de Jesus. É muito interessante como você lê o nascimento de Jesus e como essas histórias se completam. O nascimento de Jesus não pode ser compreendido lendo um evangelho só. Principalmente Mateus e Lucas, principalmente os dois evangelhos que relatam o nascimento de Jesus, eles se completam. Você só vai entender a forma como Jesus veio ao mundo se você ler os dois evangelhos. E nesse relato que nós lemos, segundo Mateus, segundo a visão do evangelista Mateus, ele fala com José. É a história de como o anjo aborda José. Maria, como você sabe, estava prometida em casamento a José. E naquela época, o noivado era uma relação oficial mesmo. Não que hoje não seja, mas os noivos, eles estavam em contrato, unidos em contrato de casamento. Eles tinham um contrato de casamento. Por exemplo, se eles não se casassem, eles teriam que assumir um divórcio. Para você ter uma noção de como, não é como na nossa época, se o noivado não for para frente, cada um vai para um lado e constrói novos relacionamentos e tudo certo. Nem sempre é tão bonitinho assim, às vezes até ruim. Mas naquela época era diferente. O noivado já era estabelecido por um contrato de casamento, geralmente pelos pais. Então eles estavam em contrato. Quando fala que Maria estava prometida a José, não está falando que ela estava casada com José. Está falando que ela era noiva de José, mas que ia casar com ele. E olha que situação difícil que o texto nos apresenta. Porque Maria se encontra grávida. Aparece grávida. Noiva de José, não teve relações. E ela aparece grávida. E o texto diz que José, como homem justo, que amava a sua noiva Maria, amava Maria, ele já começa a planejar desfazer o noivado em secreto, porque se ele faz publicamente, ele expõe Maria à desonra. E até a punição. A gente sabe que a punição de adultério é apedrejamento. E José amava Maria. José não tinha um sentimento qualquer por Maria, ele amava Maria. Então ele começa a planejar de que maneira ele vai sair desse relacionamento, ele vai desfazer esse contrato de casamento sem expor a sua noiva. Já estava tudo esquematizado aqui na cabeça dele. Já estava tudo já no esquema. E aí, Deus, conhecendo o coração de José, aparece a ele, e é interessante que aparece a ele em sonho. José tem um sonho. Diga comigo, José teve um sonho. E o sonho de José não era o sonho dele, era o sonho que Deus gerou nele. Deus gerou aquele sonho em José. Interessante é isso. E em sonho, Deus explica o plano para José. Porque até então José não estava sabendo de nada, não estava entendendo nada. Ele era noivo, uma promessa de casamento em andamento, ia oficializar logo, logo, e de repente a sua noiva aparece grávida. Ele não estava entendendo mais nada. E Deus explica tudo em sonho. Deus já te explicou alguma coisa em sonho? É muito interessante, né? Você dorme não entendendo nada e você acorda com as revelações. Deus trabalhou numa noite. Quantos já foram trabalhados em sonho? Eu já fui. Eu acordei dormi angustiado, sem resposta. Quando eu acordo, todas as respostas estavam aqui. Deus já tinha trabalhado tudinho na minha vida, naquela noite, em uma noite. Foi assim com José. O anjo, como visitação do Senhor, visita José, e Deus ali explica o seu plano. Sabe o que Deus está fazendo para José? Uma proposta. Deus não está fazendo uma imposição. Deus está fazendo uma proposta. Deus está explicando para José. Ó, José, é assim. É isso que eu quero. Topa? Está afim? Vamos comigo? De alguma maneira, Deus está convidando José para viver de uma forma diferente, porque a partir daquele momento a vida de José ia mudar. Completamente. E José, ao acordar, podia muito bem dizer não para o sonho.
ou para a vida que Deus estava projetando para ele. Ao acordar, José podia muito bem resistir àquele sonho que Deus estava gerando no coração dele, na vida dele. Mas nós vimos na história que José decide acreditar e viver o sonho de Deus para a sua vida. Então a minha palavra hoje, apesar do centro desse texto ser Jesus, amém? É nascimento de Jesus, né? Mas hoje eu não vou falar, não nesse sentido do nascimento de Jesus, hoje eu não vou falar de Maria, porque o nascimento de Jesus, se você para pensar, se fala de Jesus, claro, ele é o aniversariante, é dele que tem que ser falado, se fala de Maria, e o tal do José? Muitas vezes o José nem é lembrado, irmãos. Muitas vezes o José nem é cogitado na história. Mas o José foi crucial para o plano de Deus ser estabelecido na terra. Sabia disso? O José era de linhagem davídica. O José era da linhagem de Davi. E a promessa era que o Messias vinha pela linhagem de Davi. José, de alguma maneira, ele dá ali, lógico, inspirado pela direção de Deus, ele dá a condição legal para o nascimento de Jesus. Então José foi muito importante. E é interessante quando ao acordar, ele decide viver o sonho de Deus, ele dá valor àquele sonho, ele diz assim, é como se ele abrisse mão da sua vida, do seu projeto, para viver o projeto que Deus tinha gerado, para viver a vida que Deus havia sonhado para ele. Ele deu valor ao sonho de Deus e ele segue na direção do sonho de Deus. Preste atenção numa frase muito interessante, Miles Moore diz o seguinte: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. A maior tragédia na vida não é a morte, mas a maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Isso me diz da vida que Deus estabeleceu para mim, uma vida com propósito, uma vida apaixonante, não uma vida qualquer, não uma vida para mim mesmo, não uma vida para atender as minhas necessidades. O que é preciso então para viver essa vida que Deus sonhou para mim? O que é preciso então para discernir dos sonhos de Deus para a minha história? Vou te dar alguns princípios baseados nesse texto. Se você fechou a Bíblia, quero convidar você a abri-la para a gente percorrer algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, para viver a vida que Deus sonhou para você. Primeiro, entenda que o sonho de Deus é gerado por Deus. Diga comigo, o sonho de Deus é gerado por Deus. Verso 18 diz assim: achou-se grávida pelo Espírito Santo. A vida que estava em Maria foi gerada pelo Espírito Santo. Verso 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aleluia! Foi Deus que gerou aquele sonho, foi Deus que gerou aquela vida, foi uma vida gerada pelo Espírito Santo. Em sonho, José recebe uma clara direção de Deus. Maria está grávida, e ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Então fique tranquilo, eu quero convidar você, José, a viver uma vida que eu tenho para vocês. Eu já falei com Maria, Maria já está sabendo da história, agora o meu papo é com você. Eu quero convidar você a dar a condição legal para o nascimento do Messias. Eu quero convidar você a ser um instrumento também na minha mão para que a humanidade receba o Salvador. É interessante como o sonho que é revelado a José é gerado por aquele que revela, por Deus. Então a vida que Deus sonha para você é a vida que o próprio Deus revela a você, não é a vida que você sonha para você. Entende essa diferença? Nós muitas vezes nos frustramos porque idealizamos. Idealizamos um casamento para nós, idealizamos uma vida para nós, idealizamos um trabalho para nós, só que são frutos de desejos nossos, são frutos de idealizações nossas.
Não tem a ver com aquilo que Deus está gerando na nossa vida. Não tem a ver muitas vezes com a vida que Deus sonhou para nós. Mas muitas vezes nós insistimos, nós fazemos, nós damos passos por nós mesmos. Deus manifesta ali o propósito a José. E é interessante que o que Deus manifesta a José era totalmente o contrário do que ele estava pensando. Porque ele estava pensando em fugir. Ele estava pensando em desfazer do seu casamento, do seu noivado, para não colocar a sua noiva à exposição pública, por protegê-la, por amá-la. Ele está pensando em se esconder, ele está pensando em sair de cena, e Deus o visita em sonho e diz assim: olha, essa é a vida que eu tenho para você. Assim, irmãos, são os sonhos de Deus. Sabe como é que são os sonhos de Deus? Eles nascem de Deus. Eles não nascem do seu desejo, eles não nascem da sua vontade, eles não nascem do seu querer. Os sonhos, se são de Deus, eles são gerados por Deus. Amém? Deus não está nem um pouco comprometido com a nossa vontade. Deus não está nem um pouco comprometido com um desejo nosso. Se o nosso desejo não é desejo dele, ele não está nem um pouco comprometido com isso. Muita gente idealiza uma vida que não é a vida de Deus. Tem muita gente que idealiza uma vida que não é a vida que Deus sonhou. Meu irmão, minha irmã, o vazio vai ficar aí dentro. Todas as vezes que você trilha um caminho que não é o caminho que Deus gerou para você, o vazio vai ficar aí. A pergunta não vai ser respondida. Tem muita gente que se frustra em diversas áreas da sua vida justamente por isso. A minha palavra para você nessa noite, o meu convite para você nessa noite é: viva a vida que Deus sonhou para você, viva o sonho de Deus. E é interessante como José, ao receber o sonho de Deus, ele teve que abrir mão do sonho dele. Ao receber o projeto de Deus, ele tem que abrir mão do projeto dele. Porque qual era o projeto dele? Se desfazer do noivado, para proteger a sua noiva e cair fora. É interessante que quando ele recebe o sonho de Deus, ao mesmo tempo, ele precisa abrir mão do seu plano, do seu projeto. E é assim muitas vezes com a gente. Muitas vezes, Deus nos dá um sonho, um plano, um projeto, que necessariamente nos levará a abrir mão do nosso projeto, do nosso sonho, do nosso plano. Quando Deus fizer isso com você, você vai dizer sim ou não? Quero convidar você a dizer sim. Uma vida apaixonante é uma vida que diz sim para o sonho de Deus. Uma vida apaixonante é uma vida que se entrega para viver o plano do eterno na sua vida. Uma vida que diz sim, uma vida apaixonante é uma vida que diz sim para a vida que Deus sonhou para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher. Agora, não ache que vai ser fácil isso. Haverá sempre uma disputa entre o que você quer e o que Deus quer. Muitas vezes você vai se encontrar num caminho de disputa entre o que é seu desejo e o que Deus quer gerar na sua história e na sua vida. Cuidado para não ouvir mais a voz do seu coração. Cuidado para não ouvir mais a voz da sua vontade em detrimento da voz do Senhor na sua vida. Você vai ouvir nessa semana nas células o seguinte princípio: o simples fato de você querer alguma coisa não significa que seja algo que Deus quer para você. O simples fato de você querer alguma coisa não significa que seja fruto do sonho de Deus para a sua vida. Então, cuidado com as coisas que você está correndo atrás. Cuidado com as coisas que você demanda energia, porque pode ser algo que Deus não queira para a sua vida. E aí, sabe o que você vai descobrir lá na frente? Que perdeu tempo, que perdeu energia, que podia ter vivido o plano de Deus antes, que podia ter vivido a vida que Deus sonhou para você há anos atrás. Cuidado para não correr atrás de algo que não é plano de Deus para a sua vida. Prefira dizer sim para o sonho de Deus
E se você tiver que, com isso, dizer não para o seu sonho, tenha coragem e diga. Fique com Deus. Entre você e Deus, fique com Deus. Entre um plano humano e um plano divino, fique com o plano divino, porque o divino sabe todas as coisas, o divino é capaz de trazer a existência ao humano, o divino é capaz de guardar você em toda situação. Entre o divino e o humano, escolha o divino. Amém? Caminhe pelo discernimento entre as duas coisas, o que é humano e o que é divino. Às vezes é tão tênue essa linha, mas busque em Deus discernimento. Vença a sua ansiedade, vença o seu medo. Olha o que Billy Graham disse certa vez. Billy Graham, um pregador excepcional, homem de Deus. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Então, nessa noite, vença a ansiedade, vença o medo e entenda que a vida que Deus sonhou para você é Ele mesmo que gera. A segunda coisa, para viver a vida que Deus sonhou para você, aceite que toda glória e honra são de Jesus. Toda glória e honra são de Jesus. Vamos dizer isso todos juntos? Diga comigo. Toda glória e honra são de Jesus. Amém? Olha o verso 21. Olha o que diz o verso 21. Olha como é esclarecedor o sonho que o anjo deu a José. Diz assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que eu quero dizer com esse versículo? Eu quero dizer o seguinte, que José não era o centro do sonho, que Maria não era o centro do sonho. O centro do sonho era Jesus. O verso 21 está dizendo que ele salvará o seu povo dos seus pecados. O centro não é José, o centro não é Maria, eles são apenas instrumentos, porque o centro de uma vida que vive o sonho de Deus é Jesus. Então, se você quer viver a vida que Deus sonhou para você, em segundo lugar, aceite o convite de oferecer, de dar toda a glória, toda a honra a Ele, que é merecedor de toda a glória e de toda a honra. Ele receberá as glórias que você viverá em sua vida. Ele receberá o triunfo, Ele receberá o louvor, Ele receberá a adoração, Ele receberá toda a exaltação. Se você decide viver o sonho de Deus, se você decide viver a vida que Deus sonhou para você, entenda uma coisa: a glória e honra sempre será de Jesus. Amém, irmãos? José teve o seu papel, muito importante. Maria teve o seu papel, muito importante, mas a glória é dele, a exaltação é dele, a glorificação é dele. Se você quer viver o sonho de Deus, se você quer viver a vida que Deus sonhou para você, então entenda uma coisa: você vai desaparecer, o seu nome vai diminuir e Deus vai ser exaltado, Deus vai se sobressair, Deus precisa ser glorificado na sua vida, Deus precisa ser honrado na sua história. O nome de Jesus aparece e o seu fica por trás, assim, ó, o seu fica de coadjuvante. Deus é o protagonista da sua vida e da sua história. Ele que tem sonhos sobre você, mas é para que Ele apareça, é para que o nome dEle apareça. Sabe por que muita gente não vive o sonho de Deus? Porque quer aparecer mais do que Deus. Sabe por que muita gente não é honrado? Porque quer honra para si. Quem quer ser honrado não precisa pedir honra. Deus honra. Se o coração está com a motivação correta, Deus honra. Não precisa correr atrás de honra. Sabe por que muita gente não vive a vida que Deus sonhou? Porque busca glória, porque busca honra para si, porque busca elogio, porque busca que o seu nome apareça. Meu irmão, gente que vive assim não sai do lugar. Porque a vida que Deus sonha
a glória volta para Ele. Amém? Vida apaixonada é vida que se entrega a Ele. É que se entrega a Ele. É que renuncia por Ele. É que o nome dEle é que aparece. Olha o que diz Filipenses 2, 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer um amém aí? Amém. Toda a glória tem que ser dele. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a sua vida, sobre o desejo dele na vida dele. Filipenses 1:20. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que agora e ainda mais eu tenha muita coragem. Olha como é que termina esse versículo. E assim, olha só, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Que isso seja a sua motivação e a minha motivação. Levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Por que eu vivo? Para levar outros para reconhecer a grandeza de Cristo. Por que eu estou aqui? Para levar outros para reconhecer a grandeza de Cristo. Porque eu trabalho onde eu trabalho para levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Porque eu faço o que eu faço para levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Porque eu acordo todo dia para levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Entende? A vida que Deus sonha para você é uma vida que glorifica a Ele em todos os momentos. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Volto a dizer, o problema é que tem muita gente querendo aparecer mais do que Jesus. Tem muita gente querendo ser lembrado mais do que Jesus. Você quer aparecer mais do que Jesus, meu irmão? Quer mesmo? Então morre numa cruz como Ele morreu. Morre do jeito que Ele morreu. Faz o que Ele fez. Não quer ter a vida que Jesus teve? Quer aparecer mais do que Ele? Quer que o seu nome seja exaltado? Então, tenta morrer como Ele morreu. Tenta se pendurar numa cruz como Ele fez. A vida que Deus sonhou para você e para mim é uma vida em que Ele é glorificado. Ele é lembrado. Ele é exaltado. Amém? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Ele que salva. Não é José, não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é Paulo, não é Augusto, não é Lucas, não é ninguém. É Jesus Cristo. Amém? Terceiro lugar, creia que Deus é o Senhor da história e está no controle de todas as coisas. Diga comigo, Ele é Senhor da história, está no controle da história. Versos 22 e 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia foi liberada 700 anos antes do nascimento de Jesus. Imagina quanta coisa aconteceu 700 anos antes. Hein? Quanta coisa acontece num ano, imagina em 700. Imagina quem recebeu a profecia 700 anos antes. Imagina quem ouviu a profecia 700 anos antes. Passando o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o 10º ano, o 50º ano. Meu Deus, e nada acontece, o Messias não chega. Quanta coisa aconteceu de situações que aconteceram ao longo desse tempo. Quantas coisas aconteceram de impedimento para Jesus nascer. Além dessa barreira do tempo, não havia lugar para ele nascer. Depois veio a questão da estrebaria, ele nasce numa estrebaria. Depois a família de Jesus tem que fugir para o Egito por conta da morte dos primogênitos lá de 2 anos para baixo, dos meninos de 2 anos para baixo. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa se levantou como barreira, como impedimento, para que Jesus viesse ao mundo e para que Jesus permanecesse no mundo. Se você quer viver a vida que Deus sonhou para você,
E entenda que Ele é Senhor da história. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Pare de entender como. Pare de questionar como isso pode acontecer. Não importa se demora 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é Senhor da história, o governo está sobre os seus ombros. Toda a direção, todo o poder está nas suas mãos. A vida que Deus sonhou para você é uma vida que entende, que crê, que Ele é Senhor e que Ele está no controle. Ainda que as situações fujam do seu controle, Deus está no controle da tua vida. Amém? Ainda que as situações fujam do teu controle, em qualquer situação, Deus está no controle. Bill Johnson diz o seguinte: Deus não nos criou para fracassar, só para crescer. Você recebe isso aí? Olha que interessante que esse homem de Deus falou, um homem fantástico, um escritor fantástico. Deus não nos criou para fracassar. Aí você pensa assim, poxa pastor, teologia da prosperidade, do positivista. Não, não. Ele não está dizendo que a gente não enfrentaria lutas, ele não está dizendo que a gente não enfrentaria situações difíceis. Ele está dizendo que Deus não nos criou para fracassar, Deus nos criou para crescer em meio às situações difíceis que nós enfrentamos. Se há um valor na situação difícil que você enfrenta, esse valor se chama amadurecimento, crescimento. Deus quer mostrar para você que Ele é Senhor e Deus quer te elevar, Deus quer te fazer crescer. Amém? É interessante que muitas barreiras existiram para Jesus chegar a iniciar o seu ministério na terra. Mas Deus estava no controle da história. Não era o governador, não era o rei, não era o fariseu, não era o sumo sacerdote, não era José, não era Maria. O sonho era de Deus e Deus estava no controle. O sonho que Deus entregar a você, Ele mesmo se encarregará de tornar realidade na sua vida. Tente duas coisas. A primeira é perseverar. Diga comigo, perseverar. A segunda é não atrapalhar. A primeira qual é? A segunda qual é? Por favor. O sonho que Deus te entregou, Ele se encarregará de tornar realidade na tua vida. Persevere e não atrapalhe. O que José fez? Perseverou e não atrapalhou. Por quê? Por que ele perseverou, pastor? Porque ele acreditou, porque ele ficou ali, ele não foi embora. E ele não atrapalhou. Ele não desfez o noivado, ele não agiu por precipitação, ele não agiu por ansiedade, ele não saiu, depois de receber a notícia, saiu correndo de casa, desesperado, gritando para todo mundo que Maria era uma adúltera, uma traidora. Ele perseverou e não atrapalhou. De duas coisas que você pode fazer: persevere e não atrapalhe. Deus é com você. Deus, olha que revelação que Deus libera para José. O Emanuel nascerá. O Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é com você. Amém? Ele é com você em todos os momentos da sua história. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43:1 e 2. Não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pode dar um amém, você pode aplaudir o Senhor, você pode fazer alguma coisa. Ele é com você, meu irmão. A vida que Deus sonha com você, Ele garante de cumprir. Amém? Jesus diz no final ali da sua vida, após a ressurreição, antes de ser assunto aos céus, Ele diz: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Creia que Ele está no controle. Está difícil?
Está complicado, pastor? Ele está no controle. E eu termino com o quarto princípio. Quarto princípio para viver a vida que Deus sonhou para você e para mim. Decida pelo caminho da obediência e da submissão a Deus. Diga comigo, obediência e submissão. Onde está esse princípio? Verso 24. Olha o que José fez depois que ele acorda. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José, após acordar do seu sonho, decide viver o sonho de Deus. José, após acordar do seu sonho, ele desperta, ele decide então viver o sonho que Deus tinha revelado para ele, durante o seu sono. Porque ele fez exatamente o que Deus havia falado para ele. Ele fez exatamente segundo a instrução que Deus havia falado para ele. O melhor lugar, meu irmão, e grave isso para estar, é o centro da vontade de Deus. E aí, deixa eu liberar uma palavra para você, por favor. Não há como viver sonho, ou a vida que Deus sonha para você, sem obediência. Eu quero frisar aqui o valor da obediência e da submissão. Quero frisar aqui, e recebe a palavra do seu pastor. A Bíblia é um manual de obediência e de submissão. Deus estabelece princípios, e Ele estabelece princípios de obediência. Não há como viver a vida que Deus sonha com você se você não obedecer os princípios que Ele mesmo entrega para você. Ele mesmo entrega para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque José podia muito bem despertar do sono e achar que era coisa da cabeça dele. Ou então, continuar atendendo aos desejos da sua vontade. Quantas vezes Deus falou com você e você fez o contrário? Quantas vezes? Pô, eu já perdi a conta. Quantas vezes Deus disse algo para o seu coração, testificou, você sabe o que Ele quer e você segue o caminho oposto? Você vai viver o que Ele quer? Dá para viver sem obediência? Claro que não. Dá para viver sem submissão? Claro que não. Lógico que não. A obediência é fundamental. Em Hebreus, o autor de Hebreus, aí vou usar Hebreus para falar, diz que Jesus é o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Então não dá para viver sem obediência. Não dá para viver movido só pela nossa vontade. Não dá para viver movido só pelo nosso querer, pelo nosso desejo. Para viver a vida que Deus sonha com você, meu irmão, minha irmã, é preciso obediência. E volto um tema que eu disse no início dessa palavra. Muitas vezes você vai ter que obedecer sem entender. Muitas vezes você vai ter que obedecer sem explicação alguma. Quando o apóstolo Paulo coloca lá que Jesus a si mesmo se esvaziou, Filipenses capítulo 2, 7 e 8, ele diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não é para que a gente não obedeça mais. Não é que Jesus já obedeceu e agora não precisa obedecer mais. Isso é antibíblico, isso não existe. Jesus obedeceu para me dar o exemplo, para que eu obedeça também. É só você ler o contexto do versículo todo, não tirar, porque quando a gente tira texto do contexto, vira um desastre. Um desastre. Se você começa a ler o início do texto do apóstolo Paulo, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou a mesma atitude que Jesus teve, e depois no final ele fala de obediência. Então não é para que eu não obedeça, pelo contrário, Jesus obedece para me dar o exemplo de obediência. Quanto pode dizer um amém aí? Amém. Pegou? Entendeu? Amém? Eu quero convidar você, nessa noite, a viver a vida que Deus sonha para você. Que não é uma vida qualquer, que não é
uma vida superficial, mas que é, ou que está ligada a uma vida apaixonante. Está ligada a uma vida de sonhos, uma vida de projetos, uma vida que está ligada ao próprio Deus. Quero relembrar com você os passos que nós vimos hoje. Entender que o sonho de Deus é gerado por Deus. Aceitar que toda a glória e honra são de Jesus. Crer que Deus é Senhor da história, Ele está no controle, Ele está no controle de todas as coisas. E decidir pelo caminho da obediência e da submissão. Vamos ficar de pé. Deus tem uma vida para você. Deus tem uma vida e uma história para você. Deus tem uma vida e uma história para você. Não é qualquer vida. Quando nós falamos de vida apaixonante, nós não estamos falando de qualquer vida, de uma vida comum. Nós não estamos falando de uma vida qualquer. Nós estamos falando da vida que Deus sonhou para você. Ou você acha que Ele botou você nessa terra para passar um tempo aqui? Você acha mesmo que Ele botou você nessa terra? Talvez existam aqui casos de pessoas que tiveram problemas no seu nascimento, como o meu caso. Não sei se você sabe, acho que eu nunca contei essa história. Minha mãe não podia ter mais filhos. O médico pediu para ela escolher entre a vida dela e a minha. E ela, obrigado a Deus e obrigado a minha mãe por... E ela, por direção de Deus, ela escolhe a vida dela e a minha. Ela não faz uma opção entre as duas. E o que Deus faz? Deus dá a vida dela e a minha. E hoje eu estou aqui falando com vocês. Então quem sabe a sua vida também é fruto de um nascimento difícil. Quem sabe você, lá no ventre da tua mãe, você já enfrentou barreiras para nascer. Cara, você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Você é fruto de uma vida que Deus sonhou. Se ainda com muitas barreiras você está aqui olhando para a minha cara, olhando para mim, é porque Deus planejou essa vida para você. Agora você acha que você está aqui à toa? Você acha que você está aqui para passar um tempo? Você acha mesmo que enfrentando todas as barreiras que você enfrentou e que Deus te preservou, você chegou para viver aqui uma vida só para você mesmo? Se você acha que é assim, você tem a sua liberdade para viver assim. Por favor, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus te dá essa liberdade. Mas nessa noite, eu quero te fazer um convite a viver a vida que Deus sonhou para você. Pastor, eu já vivo a vida que Deus sonhou para mim, amém. Então vamos renovar esse convite, porque todos os dias eu reafirmo isso para Deus. Todos os dias. Hoje mesmo, antes de eu pisar no chão, eu fiz essa oração. Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor sonhou para mim. Eu quero viver mais um dia da vida que o Senhor sonhou para mim. Me tira, eu orei isso, me tira da tentação de viver a vida que eu sonhei para mim. E que mais um dia eu viva a vida que o Senhor sonhou para mim. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus tem uma vida para você, a vida que Ele mesmo idealizou e sonha para você. Amém? Eu quero convidar você ao altar, quero convidar você a dar passos na direção dessa vida. Talvez você tenha enfrentado algumas barreiras, talvez, não sei, talvez algumas dificuldades tem tentado paralisar você, tem tentado puxar você para trás, tem tentado, levar você somente para a sua vida. Nessa noite, Deus está te chamando para a vida que Ele sonha com você.
para a vida que Ele sonha para você, para a vida que Ele tem para você. Digam sim. E se hoje você precisar abrir mão de algo seu, não pense duas vezes, abra. Se hoje você precisar dizer não para você mesmo, e que se isso implicar em dizer um sim para Deus, eu quero convidar você a dizer sim para Deus. Você é livre, ok? Você é livre. Você é livre, você não é obrigado a dizer sim para Ele. Eu estou te convidando. Eu estou convidando você a dizer sim para Ele. Diga não para você e diga sim para Ele. Ele vai te garantir. Ele vai te abençoar. Ele vai prover tudo, porque Ele está no controle da sua vida. Amém?